Antes de mergulharmos nos detalhes dessa história arrebatadora, conte pra gente de onde você está nos assistindo e que horas são aí. Inscreva-se no canal para não perder nada. E venha viver essa emoção com a gente. Ela não deveria ter olhado para ele daquele jeito, mas olhou. Isabella Reed ajustou a pulseira de prata no pulso pela terceira vez em menos de 5 minutos. Seus olhos escuros percorriam o salão cintilante do luxuoso Beverly Hills Hotel. O som suave das conversas se misturava ao tilintar das taças de champanhe, criando uma melodia que ela conhecia de cor. O som do sucesso. Aquela era a noite dela. O grande baile beneficente que organizara durante 6 meses finalmente acontecera, e cada detalhe estava impecável. Quase todos. Está inquieta, murmurou uma voz atrás dela, baixa e quente, com um toque de ironia. Isabela se virou. Lá estava ele, Nicholas Hayes, mãos nos bolsos do terno impecavelmente cortado, o olhar cinza de aço carregado de uma intensidade que fazia o coração dela vacilar desde os tempos de faculdade. Aos 35 anos, ele exalava a confiança de quem construiu um império. Seu grupo de hotéis de luxo o tornara um dos bilionários mais jovens da Califórnia. Mas para ela, ele ainda era o homem que levava café durante a semana de provas e virava noites ajudando-a a ensaiar apresentações. Não estou inquieta, mentiu, soltando a pulseira. Só estou checando a qualidade. Nicholas deu um passo à frente, o suficiente para que ela sentisse o perfume discreto e sofisticado dele. Isa, este evento está impecável. Você poderia comandá-lo de olhos fechados. A maneira como ele disse Isa, suave e firme, fez o coração dela se agitar. Ele sempre a chamara assim, mas agora o som do apelido vinha carregado de algo diferente, algo não dito. Fácil para você dizer, respondeu ela, alisando o vestido de seda verde esmeralda, aquele que demorou semanas para escolher e ainda mais tempo para acreditar que podia pagar. Não é o seu nome que está em jogo se o salmão não estiver perfeito. Não, disse ele, com o olhar preso no rosto dela de um jeito que a fez prender a respiração. Mas sou eu quem conhece bem o suficiente para enxergar, por trás dessa calma, a mulher que sobreviveu à base de 4 horas de sono e pura determinação. Antes que Isabela pudesse responder, uma mão pousou em seu ombro. Ela se virou e encontrou David Kingston, um dos patrocinadores do evento, sorrindo com o charme ensaiado de quem sabe o efeito que causa. Isabela, você se superou esta noite, disse ele, a voz carregada de uma elegância natural. Alto, bonito, dono de um sorriso de capa de revista. Gostaria de me conceder uma dança antes que a noite fique ainda mais agitada? Ela sentiu Nicholas se enrijecer ao seu lado, embora seu rosto permanecesse impassível. Isabela o olhou rapidamente, buscando algo em seus olhos cinzentos, mas encontrou apenas a frieza controlada de sempre. O coração dela vacilou. David era apenas um patrocinador. Nicholas apenas um amigo. Ou era o que ela tentava acreditar. Seria um prazer, respondeu, colocando a mão na de David, sem perceber que, do outro lado do salão, o olhar de Nicholas queimava silencioso, intenso, impossível de esconder. Enquanto David a conduzia para o centro do salão, Isabela lançou um último olhar em direção a Nicholas. Por um instante, tão breve que poderia ter sido imaginação, algo cru e intenso atravessou o rosto dele. Um lampejo de algo que se parecia demais com... Não, ela estava sendo tola. A música cresceu ao redor deles e David a envolveu em uma valsa confiante. Ele dançava bem, ela percebeu, deixando-se guiar pelos passos firmes enquanto outros casais se juntavam ao brilho do mármore polido. O perfume dele, cedro e ambição, a envolveu. Quando ele sorriu para ela, Isabela se pegou sorrindo de volta. Sabe, murmurou David, girando-a suavemente. Eu queria te chamar para sair há meses, mas o Reis parece estar sempre por perto. O passo de Isabela vacilou. Nicholas, ele é só... Somos amigos. São mesmo? A pergunta veio leve,
mas havia algo perspicaz em seu olhar. Porque o jeito que ele te olha não parece nada amigável. O coração dela disparou. Instintivamente, seus olhos vasculharam o salão até encontrarem Nicholas, parado perto do bar, um copo de uísque na mão, o olhar aparentemente preso ao celular. Mesmo à distância, Isabela sentiu o peso da presença dele. Quando seus olhares se cruzaram, o ar pareceu mudar. A mandíbula de Nicholas se contraiu quase imperceptivelmente, e algo escuro, um sentimento que ela não conseguiu decifrar, atravessou seu rosto antes que ele desviasse o olhar de propósito. Isabela? A voz de David a puxou de volta. Tudo bem? Sim, respondeu rápido, forçando um sorriso. Só me distraí. Quando voltou a olhar para o bar, Nicholas já não estava mais lá. A música terminou, e David manteve sua mão na dele ao guiá-la para fora da pista. Obrigado pela dança, disse ele, o polegar roçando de leve em seus dedos. Espero que não tenha sido a última. Isabela respondeu com um sorriso automático, mas seu pensamento estava longe, procurando desesperadamente aquela silhueta em meio à multidão. Onde Nicholas tinha ido? E porque o simples fato de ele ter desaparecido fazia o peito dela doer. Com licença, murmurou, já se afastando de David. Preciso verificar uma coisa. Encontrou Claire, a assistente de Nicholas, perto da mesa de sobremesas. Você viu o Nicholas? Tentou soar casual. Claire pareceu surpresa. Ele saiu faz uns 10 minutos. Disse que tinha uma manhã cheia e precisava descansar. Saiu? Repetiu Isabela, incrédula. Sem se despedir? Em 10 anos de amizade, Nicholas jamais fora embora sem procurá-la antes. Mesmo em viagens, mesmo nas raras discussões, ele sempre se despedia. O celular de Isabela vibrou. Uma nova mensagem. Suas mãos tremiam levemente enquanto lia. Grande evento, Isa. Você estava perfeita esta noite. N. Ela ficou olhando a tela, relendo as palavras simples, limpas, distantes. Havia algo ali, escondido no silêncio entre as frases. Algo errado. O salão seguia em festa, risadas, brindes, elogios, mas dentro dela, tudo silenciou. Um pressentimento frio se instalou. Algo tinha mudado. Naquela noite, sem perceber, ela havia perdido algo precioso, algo que talvez nunca mais recuperasse. 3 dias de silêncio se arrastaram como 3 anos. Isabela olhava o telefone pela 100ª vez naquela manhã, o polegar pairando sobre o nome. Nicholas Reis, e o coração, entre orgulho e saudade, não sabia o que fazer. A tela do celular ainda mostrava a última conversa entre eles. A mensagem enigmática de despedida enviada por Nicholas na noite do gala, e logo abaixo a resposta dela, deixada sem retorno. Está tudo bem? O pequeno aviso de lida piscava sob o texto, zombando dela. Ele tinha lido. Só não quis responder. Alô? Terra chamando Isabela, disse Mia do outro lado da mesinha do café, interrompendo seus pensamentos. Sua melhor amiga, sua melhor amiga mulher, balançava uma mão perfeitamente manicurada diante do rosto dela. Você está mexendo esse latte há 5 minutos. A menos que esteja tentando criar um furacão de café, acho que já misturou o suficiente. Isabela pousou a colher, o pequeno clique soando alto demais no aconchegante Beverly Hills Café. Do lado de fora, as palmeiras balançavam sob a brisa de outubro, e o sol da tarde espalhava aquele dourado típico da Califórnia, o mesmo que em outros dias lhe dava esperança. Hoje, parecia distante. Desculpa, murmurou, finalmente encarando o olhar atento de Mia. Você está obcecada, tentando entender por que o Nicholas te deu um ghost depois do gala, completou Mia, arqueando uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Porque é nisso que você está presa, desde que me ligou às 6 da manhã ontem, surtando com sinais confusos e melhor amigo desaparecido. Isabela fez uma careta. Tinha mesmo ligado tão cedo. Os últimos dias pareciam um borrão, entre verificar o celular a cada hora,
reler a última mensagem e tentar se convencer de que o silêncio de Nicholas não a afetava tanto quanto, claramente, afetava. Ele não me deu Ghost, Mia, tentou justificar, sem muita convicção. Deve estar ocupado com o trabalho. Você sabe como ele fica quando está abrindo novos hotéis. Uhum, respondeu Mia, cruzando os braços com aquele olhar firme que só uma terapeuta de família sabia fazer. E quando foi a última vez que Nicholas Reis esteve ocupado demais para você? Eu espero. Isabela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Porque Mia estava certa. Em 10 anos de amizade, Nicholas jamais passara mais de um dia sem dar algum sinal. Mesmo nas fases mais intensas de trabalho, mesmo viajando por fusos horários diferentes, ele sempre achava um jeito de aparecer. Uma mensagem qualquer. Olha o que vi hoje. Me lembrou de você. Uma foto de um café ruim com a legenda: a culpa é sua, estragou meu paladar com suas misturas perfeitas. Ou um telefonema aleatório, só para ouvir a voz dela. O silêncio agora não era apenas estranho, era inédito. Talvez eu tenha dito algo errado, sussurrou Isabela, mais para si mesma. Ou talvez ele esteja irritado por causa do David. Que situação com o David? Perguntou Mia, arqueando as sobrancelhas. Você quer dizer o cara alto, bonito, patrocinador, que te olhava como se você fosse a última fatia de bolo de chocolate? O rosto de Isabela esquentou. Foi só uma dança, inofensiva. Isabela. A voz de Mia suavizou, mas manteve firmeza. Olha para mim. Relutante, Isabela levantou os olhos. Até quando você vai fingir que não vê o que todo mundo vê? Eu não sei do que você está falando. Do jeito que o Nicholas te olha. Do jeito que você muda quando ele entra numa sala. Do fato de vocês dois estarem há anos andando em círculos, chamando isso de amizade. O coração de Isabela começou a bater naquele ritmo acelerado e familiar, o mesmo de sempre, quando alguém chegava perto demais da verdade que ela tentava esconder de si mesma. Nicholas e eu somos amigos. Bons amigos, disse por fim, a voz mais baixa do que pretendia. Mas dentro dela, algo sussurrou que já era tarde demais para continuar acreditando nisso. Melhores amigos. Só isso. Isabela tentou soar firme. É mesmo? Retrucou Mia, arqueando uma sobrancelha. Porque o jeito que você está desmoronando há 3 dias diz o contrário. Antes que Isabela pudesse responder, o celular vibrou sobre a mesa de mármore. As duas olharam para a tela. E o coração dela disparou. Nicholas Reis. As mãos de Isabela tremiam levemente quando deslizou o dedo para abrir a mensagem. Podemos conversar? Passo para te buscar às 7. N. Palavras simples, diretas, mas que fizeram seu coração perder o compasso. Leu uma vez, depois outra, depois mais uma, tentando encontrar um tom escondido entre as letras curtas. Ele estava irritado? Magoado? Pronto para explicar o silêncio que a corroía há dias? E então? Perguntou Mia, lendo por cima do ombro da amiga. O que vai responder? Os dedos de Isabela pairaram sobre o teclado. Parte dela queria fazê-lo esperar, da mesma forma que ele a fizera. Outra parte queria exigir respostas, mas a maior parte, a que doía desde o instante em que ele saiu do baile sem se despedir, só queria vê-lo de novo. Tudo bem, estarei pronta. Ela enviou antes que pudesse se arrepender. A resposta veio quase instantaneamente. Obrigado. 2 palavras. Mas nelas havia um peso imenso, o de tudo o que nunca tinham dito. Isabela, disse Mia com suavidade, estendendo a mão sobre a mesa e segurando a dela. Aconteça o que acontecer hoje, lembre-se. Algumas amizades são fortes demais para se quebrar. Mas talvez sejam fortes o bastante para virar algo mais. Isabela apertou a mão da amiga, grata pelo apoio, embora seu estômago se revirasse de nervosismo. E se eu estiver entendendo tudo errado? Sussurrou. E se ele só quiser falar de negócios? Ou anunciar outra viagem? Ou... E se não for nada disso?
Mia sorriu, com aquela calma que só quem enxerga o óbvio pode ter. E se for exatamente o que parece ser? As palavras ecoaram na mente de Isabela, enquanto ela voltava para casa naquela tarde. O ar de outubro trazia o perfume adocicado do jasmim de algum jardim, misturado ao som distante do trânsito de Los Angeles. Tudo parecia igual, e ao mesmo tempo carregado de algo novo, inquietante, cheio de possibilidades. Passou 2 horas se arrumando. Tomou banho, deixou os cabelos em ondas soltas, escolheu um vestido preto simples, aquele que Nicholas uma vez dissera combinar com o brilho dos olhos dela. Fez a maquiagem com cuidado, destacando o olhar. Depois se arrependeu, achando que estava exagerando. Às 6h45, já andava de um lado para o outro pela sala, conferindo o reflexo em cada espelho. O apartamento parecia pequeno demais, quente demais, mesmo com o ar-condicionado sussurrando ao fundo. Quando o relógio marcou exatamente 19 horas, ouviu as batidas suaves na porta. Isabela respirou fundo, alisou o vestido uma última vez e caminhou até lá. Sua mão hesitou na maçaneta, porque de alguma forma sabia que o que quer que estivesse do outro lado iria mudar tudo. Abriu a porta. Nicholas estava ali. Parecia cansado. Havia sombras sutis ao redor dos olhos e o cabelo, sempre perfeito, estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado os dedos por ele várias vezes. Usava jeans escuros e um suéter cinza, simples, mas que fazia seus olhos parecerem de prata. "Oi", disse ele, em voz baixa, rouca, carregada de algo que a fez prender a respiração. "Oi", respondeu ela, num sussurro. Ficaram ali, frente a frente, imóveis. 10 anos de amizade e 3 dias de silêncio pesavam entre eles, como uma ponte que nenhum dos dois sabia se devia atravessar. Por fim, Nicholas falou, a voz falhando levemente. "A gente precisa conversar, Isa, porque eu não consigo mais fingir." E naquele instante, no silêncio que se seguiu, Isabela percebeu o que no fundo sempre soube, o que ela mais temia admitir há anos. A amizade deles nunca foi apenas amizade. Ela também não conseguia mais fingir. Não estava pronta para aquela conversa, mas ela estava acontecendo, quer quisesse ou não. O carro de Nicholas tinha o cheiro familiar de couro e do perfume discreto que sempre a fazia sentir-se segura. Mas naquela noite, o mesmo aroma parecia o prenúncio de uma tempestade. Ele dirigia em silêncio pelas estradas sinuosas das colinas de Hollywood. As mãos firmes no volante, o maxilar travado, o olhar fixo na estrada, como se lutasse contra algo dentro dele. Isabela o observava de relance, o rosto dele iluminado pelas luzes da cidade que passavam rápidas pela janela. Aquele perfil ela conhecia de cor. A linha forte do queixo, o cabelo escuro que caía sobre a testa quando ele pensava demais, a pequena cicatriz acima da sobrancelha. Lembrança de um acidente de infância que ele lhe contara em uma noite de faculdade. Mas agora havia algo diferente, algo cru, desprotegido, e isso fazia o coração dela bater mais depressa. "Aonde estamos indo?" perguntou por fim, a voz quase um sussurro. "A um lugar onde possamos conversar sem interrupções", respondeu ele, com aquele tom contido que ela sabia esconder tudo, menos o caos interior. O carro parou no estacionamento vazio do Griffith Observatory. O edifício se recortava escuro contra o céu estrelado e Los Angeles brilhava abaixo como um tapete de diamantes. Nicholas já a levara ali antes, nas madrugadas em que precisavam lembrar o quanto o mundo era maior que seus problemas. Mas naquela noite tudo parecia diferente. Mais íntimo, mais perigoso. Ele desligou o motor. O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. Isabela podia ouvir o próprio coração. Sentia o peso do não dito apertando o peito como algo físico. "Nicholas", começou, mas ele levantou a mão. "Deixa eu falar primeiro", disse, virando-se completamente para ela. A luz tênue do painel, os olhos cinzentos pareciam quase negros. "Porque se eu não disser agora, talvez nunca mais consiga." Isabela prendeu a respiração.
De novo? Murmurou, sem entender. Um sorriso amargo cruzou o rosto dele. Você acha que aquela noite foi a primeira vez que eu quis te contar o que sinto? Isa, ele balançou a cabeça. Eu venho lutando contra isso há anos. Anos te vendo sair com outras pessoas. Anos fingindo que estava tudo bem em ser o amigo que você chama quando alguém te machuca. Anos me convencendo de que isso era suficiente. O mundo de Isabela girou devagar. O que você está dizendo? Perguntou, a voz trêmula. Nicholas passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os ainda mais. Estou dizendo que te ver dançar com outro foi o alerta que eu devia ter sentido há muito tempo. Te ver sorrindo para ele, vendo as mãos dele na sua cintura. Ele parou, a voz falhando. Isa, aquilo quase me destruiu. As palavras ficaram suspensas entre eles, vibrando no ar. Isabela sentia que não conseguia respirar, nem pensar, apenas olhar para aquele homem que acreditava conhecer por completo e perceber o quanto estivera cega para o que sempre esteve diante dela. Você ficou com ciúmes? Sussurrou, sem conseguir conter as palavras. Nicholas riu, um riso rouco, quebrado. Ciúmes? Repetiu, olhando para ela com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. Isso nem começa a descrever o que eu senti. Eu estava me afogando, Isa, disse Nicholas, a voz trêmula, rouca de emoção. Sentado ali, vendo você nos braços dele, e tudo o que eu conseguia pensar era que desperdicei 10 anos sendo um covarde. As mãos de Isabela tremiam. Nicholas, murmurou, mas ele não a deixou interromper. Eu sei que isso muda tudo, continuou ele, o tom carregado, quase um rugido contido. Sei que talvez eu esteja destruindo a melhor coisa da minha vida dizendo isso, mas eu não posso mais fingir. Não posso mais ver você com outro homem, sorrir, fingir que está tudo bem, enquanto por dentro tudo em mim se despedaça. As lágrimas queimavam nos olhos de Isabela. 10 anos. 10 anos de amizade, de olhares que duravam um pouco demais, de abraços que pareciam dizer o que as palavras não ousavam. 10 anos dizendo a si mesma que imaginava as coisas, que o jeito como ele a olhava, como lembrava de cada pequeno detalhe sobre ela, era apenas carinho de amigo. Você é um idiota, disse ela baixinho. O rosto de Nicholas se contraiu. O quê? Um idiota, repetiu com um leve sorriso, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Seus dedos traçaram o contorno do maxilar, lentos, quase reverentes. Por que você acha que conseguiu esconder isso de mim? Acha que eu não percebi o jeito como você me olha quando pensa que eu não estou vendo? Acha que eu nunca me perguntei por que você nunca teve um relacionamento sério ou por que sempre dava um jeito de estar por perto? Acha que eu não notei que você sabe o meu pedido de café melhor do que eu mesma? Nicholas ficou imóvel sob o toque dela, os olhos presos nos dela. O que você está dizendo? Perguntou a voz baixa, tensa. O coração de Isabela batia tão forte que parecia ecoar pelo carro inteiro. Estou dizendo que eu amo você desde o último ano da faculdade. E passei os últimos 8 anos tentando convencer a mim mesma de que era apenas amizade. As palavras pairaram no ar, nuas, verdadeiras, assustadoras. Nicholas a encarou, como se não conseguisse acreditar no que tinha acabado de ouvir. 8 anos, sussurrou. 8 anos me dizendo que éramos melhores como amigos. 8 anos saindo com outras pessoas, tentando esquecer o que eu sentia. 8 anos me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse coragem de te contar a verdade. A mão dele subiu e cobriu a dela, ainda pousada em seu rosto. A pele quente, os dedos tremendo levemente. Por que você não disse nada? Perguntou, a voz quebrada. Pelo mesmo motivo que você, respondeu ela. Porque perder você como amigo teria sido pior do que nunca ter você de verdade.
O silêncio que se seguiu era denso, quase sagrado. Lá fora, Los Angeles brilhava indiferente, enquanto dentro do carro o mundo deles mudava para sempre. E agora? Sussurrou Nicholas. Isabela o olhou, de verdade. Viu o homem que esteve ao lado dela por uma década, o porto seguro em todas as tempestades, o padrão invisível pelo qual ela comparava todos os outros. Agora, ela disse, aproximando-se devagar, a gente para de ter medo. O ar entre eles pareceu vibrar. Nicholas prendeu a respiração quando ela se inclinou para ele. E naquele instante, ela viu o momento exato em que ele parou de pensar e começou a sentir. 10 anos de contenção desabando de uma vez só. Isa, sussurrou ele, o nome dela soando como uma prece. Me beija, murmurou ela. Por um segundo, o tempo parou. E então a mão dele deslizou pelos cabelos dela, firme, mas suave, e a puxou para perto. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa e saltar de um precipício ao mesmo tempo. O beijo começou delicado, hesitante, como se ambos temessem que aquele instante pudesse se desfazer. E ainda assim, era o que esperaram a vida inteira para viver. Então, o beijo se aprofundou, mais firme, mais certo, como se quisessem compensar anos de desejo em um único toque. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Nicholas apoiou a testa na dela. Eu te amo, disse ele simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Te amo há tanto tempo que até esqueci como era não sentir isso. O coração de Isabela se elevou, quebrou e se remendou ao mesmo tempo. Eu também te amo, respondeu ela, a certeza das palavras se espalhando por cada fibra do seu corpo. Mas mesmo enquanto falava, uma vozinha no fundo de sua mente sussurrava um aviso. Isso era apenas o começo. Amor verdadeiro nunca se resume à confissão. O verdadeiro desafio vem depois, em cada manhã, em cada escolha, em cada momento cotidiano. E aquela manhã prometia mudar tudo. Isabela acordou com um cheiro de café e algo que lembrava panquecas. Por um instante, deitou-se imóvel, olhos fechados, tentando decidir se estava sonhando. Então a memória da noite anterior voltou com força total. A conversa, as confissões, o beijo que só terminou quando as luzes de segurança do observatório se acenderam. Nicholas! Seus olhos se abriram e ela encarou o travesseiro vazio ao seu lado. Não. Eles tinham sido cuidadosos. Depois do beijo, das lágrimas e risadas, e de mais beijos, ele a levara para casa, a acompanhara até a porta, o cavalheiro que sempre fora. Mas também a beijara de boa noite com uma ternura que deixara seus joelhos fracos, prometendo vê-la pela manhã. E, aparentemente, ele cumprira a promessa. Isabela caminhou até a cozinha de pijama de seda e chinelos felpudos, o coração acelerado ao encontrar a cena diante de si. Nicholas estava ali, de costas, no fogão, usando os mesmos jeans da noite anterior, e, surpreendentemente, um de seus moletons grandes da UCLA, que só poderia ter pegado do armário dela. O cabelo escuro levemente bagunçado e a postura descontraída davam uma sensação tão doméstica, tão certa, que fez o peito dela disparar. Você vasculhou meu armário, disse baixinho, tentando não assustá-lo, mas sem conseguir esconder o sorriso na voz. Ele se virou, e o olhar que encontrou nos olhos dela fez a respiração de Isabela falhar. Havia surpresa, alívio e uma ternura tão profunda que ela sentiu o coração apertar. Bom dia, linda, disse ele, largando a espátula e se aproximando. Espero que não se importe. Tomei banho e troquei de roupa, mas acho que acabei pegando o moletom errado. Mentiroso, disse ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Você sabe exatamente de quem é esse moletom. Comprou para mim no 2º ano, quando reclamei que estava com frio na biblioteca. O sorriso de Nicholas era suave, um pouco envergonhado.
Talvez eu só quisesse sentir como seria usar algo que cheira a você. A honestidade na voz dele fez o coração dela bater mais rápido. Era território novo para os dois, a ternura, a abertura, o sentimento de poder se permitir querer um ao outro sem esconder nada. "Quanto tempo você está aqui?" perguntou ela, envolvendo os braços na cintura dele, maravilhada com o encaixe perfeito entre eles. "Cerca de 1 hora." Não conseguia dormir. As mãos dele encontraram os cabelos dela, os dedos passando pelas ondas escuras. Fiquei pensando se tudo isso não teria sido um sonho. "Foi?" sussurrou ela contra o peito dele. "Um sonho?" Nicholas recuou um pouco para olhar nos olhos dela. Seus cinzentos, sérios, cheios de intensidade e uma sinceridade que a fez tremer. "Não, mas fico esperando o momento em que você vai perceber que cometeu um erro", disse Nicholas, a vulnerabilidade em sua voz fazendo o coração de Isabela apertar. Esse era Nicholas sem barreiras, sem o controle cuidadoso que mostrava ao mundo. O homem que a amara em silêncio por anos, ainda meio convencido de que não merecia essa felicidade. "Nicholas", disse ela firme, segurando o rosto dele entre as mãos. "Olha para mim." Ele olhou, embora o medo ainda brilhasse nos seus olhos. "Eu não cometi um erro. O único erro foi esperar 8 anos para te dizer o que sinto." Ela lhe deu um beijo suave nos lábios. "Você não vai se livrar de mim tão fácil, Reis." O alívio que tomou conta do rosto dele era tão profundo que fez o peito dela doer. Então ele a beijou de novo, intenso, agradecido, e Isabela pôde sentir a promessa contida naquele toque. "Bom", murmurou ele contra os lábios dela, "porque fiz panquecas e estava esperando mesmo que você ficasse para comer." Isabela riu, um som leve e livre. "Você fez panquecas para mim?" "Fiz panquecas para você?" Ele confirmou, levando-a até o fogão, onde uma pilha dourada de panquecas esperava coberta de mirtilos. "E posso ter exagerado um pouco com o café." Ela olhou para a bancada e precisou conter outra risada. Ele claramente tinha ido ao mercado cedo, sacolas de 3 cafeterias diferentes, variedade de doces, frutas frescas, suco de laranja, comida suficiente para um pequeno exército. "Nicholas", disse ela, tentando soar séria, mas falhando miseravelmente. "Isso é comida suficiente para 10 pessoas." "Eu não sabia exatamente o que você queria", disse ele, meio envergonhado, "mas eu queria que esta manhã fosse perfeita. Queria que você tivesse tudo o que pudesse desejar." A doçura do gesto, o cuidado por trás dele, fez lágrimas formarem-se nos olhos dela. "Sabe o que eu quero?" "O quê?" "Café e panquecas com o homem que eu amo. O resto é só bônus." Nicholas ficou imóvel ao ouvir o uso casual da palavra amor, ainda se acostumando a ouvi-la à luz do dia, sem a proteção da noite ou de uma confissão escondida. "Diga de novo", pediu ele baixinho. "O quê?" "Diga que me ama de novo. Preciso ouvir quando posso ver seu rosto." O coração de Isabela derreteu por completo. Ela tocou o rosto dele, maravilhada com a sensação diferente daquela manhã em comparação a todas as outras da sua vida. "Eu te amo, Nicholas Reis", disse clara e firme, observando os olhos dele se iluminarem com as palavras. "Amo seu cabelo bagunçado de manhã e o fato de você ter comprado metade de Beverly Hills só para me fazer café da manhã. Amo que você lembra como gosto do meu café e que está usando meu moletom porque sentiu minha falta depois de 3 horas separados." "Eu senti sua falta", ele admitiu. "É loucura? Já estivemos separados muito mais tempo que isso, milhares de vezes. Mas ontem à noite, depois que te deixei, parecia errado, como se eu estivesse deixando parte de mim para trás." "Não é loucura", assegurou ela, subindo na ponta dos pés para beijá-lo de novo. "Perfeito." Eles tomaram o café da manhã na pequena mesa da cozinha dela, os joelhos se tocando, roubando beijos entre uma garfada de panqueca e um gole de café perfeito.
Deveria ser estranho essa intimidade nova, mas era na verdade a coisa mais natural do mundo. Acho que devo avisar, disse Nicholas ao terminarem. Não faço ideia de como se faz isso. Fazer o quê? Ser seu namorado. As palavras soaram estranhas vindo dele, e ele riu suavemente, um som cheio de alegria e timidez. Deus, isso soa estranho. Tenho 35 anos e me sinto com 16, disse ele, rindo nervoso. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Vamos descobrir juntos. Temos tempo, não temos? Havia algo na voz dele que fez ela olhar para ele com mais atenção. Isa, as pessoas vão ter opiniões sobre isso, sobre nós, minha família, seus amigos, o mundo dos negócios. Todo mundo vai ter algo a dizer sobre Nicholas Reis namorando a melhor amiga. A realidade do que ele dizia atingiu Isabela como uma onda fria. Ela estivera tão imersa na euforia de finalmente estar com ele que não pensara no mundo exterior, na atenção e no escrutínio que vem junto com amar alguém cuja vida é pública. Está tendo dúvidas? Perguntou baixinho. Não. A resposta foi imediata, firme. Nunca. Mas preciso que você saiba no que está se metendo. Preciso que tenha certeza. Isabela o olhou. O homem que lhe trouxe café da manhã, que se preocupava com cada detalhe para seu conforto e que já tentava protegê-la de problemas que ainda nem existiam. O homem que a amou em segredo por anos e agora tinha coragem de amá-la à luz do dia. Tenho certeza, disse ela simplesmente. E você? Nicholas levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo suave na palma. Nunca estive tão certo de nada na vida. Mas mesmo sorrindo um para o outro à mesa da cozinha, enquanto o sol da manhã pintava tudo de dourado, Isabela sentiu que aquela calma era apenas antes da tempestade. Nicholas estava certo. O mundo teria opiniões e nem todas seriam gentis. O problema chegou rápido. O telefone de Isabela vibrou no meio da Starbucks lotada. Seu café esfriava enquanto ela rolava o blog de fofocas que Mia lhe enviara em pânico. Lá estava. Uma imagem nítida dela e de Nicholas 3 noites antes, saindo de um pequeno restaurante italiano em West Hollywood. A mão dele na sua lombar, a cabeça dela inclinada para ele enquanto riam de algo que ele sussurrara. Felizes, apaixonados, alheios ao fotógrafo nas sombras. Billionaire Hotel Hair Nicholas Hayes Spotted with Mystery Woman. O título em letras garrafais. Quem é a bela morena que conquistou o coração do solteiro mais cobiçado de L.A.? O estômago de Isabela caiu. Eles a haviam identificado em poucas horas. O artigo especulava sobre o relacionamento deles, sobre quanto tempo poderiam estar namorando em segredo, se era um romance repentino ou algo que vinha se desenvolvendo às escondidas. O telefone vibrou novamente. Era Nicholas. Isa, você viu isso? A voz dele tensa, contida com dificuldade. Estou vendo agora, respondeu ela, baixinho, olhando ao redor para garantir que ninguém no café percebesse a conversa. Como eles souberam que estávamos lá? Perguntou ela frustrada. Alguém deve ter contado ou nos seguido. Isa, me desculpe, disse ele, a frustração evidente. Eu devia ter sido mais cuidadoso. Nicholas, para! Interrompeu Isabela, levantando-se e pegando suas coisas. E isso não é culpa sua. Ele riu, um riso amargo, carregado de raiva contida e impotência diante da situação. Eu sabia que isso ia acontecer. Nicholas disse, a voz carregada de raiva e frustração. Eu sabia que no momento em que aparecêssemos em público, os abutres iriam cercar. Isabela empurrou a porta do café e saiu para a calçada movimentada, o coração acelerado. Nos 3 semanas desde que tinham se assumido como um casal, ela achava que estavam sendo cuidadosos. Jantares discretos, noites de filme no apartamento dela, caminhadas em lugares tranquilos da cidade. Ela quase acreditara que poderiam ter uma vida normal, que a fortuna e o nome dele não mudariam nada. Que ingênua! Onde você está?
Perguntou Nicholas pelo telefone, indo para o escritório. Tenho uma reunião com um cliente em 20 minutos. Cancele. Venha para minha casa. Precisamos conversar sobre como vamos lidar com isso. Isabela parou na faixa de pedestres, observando o caos do trânsito de Los Angeles, enquanto tentava processar o caos dentro de si. Lidar com o quê, Nicholas? Somos dois adultos em um relacionamento. Não devemos explicações a ninguém. Você não entende, respondeu ele num tom baixo e tenso. Isso é só o começo. Até o fim do dia vai ter fotógrafo na porta do seu prédio, do seu trabalho. Eles vão vasculhar o seu passado, sua família, sua faculdade. Vão encontrar pessoas que te conheceram e pagar para inventarem histórias. O sinal abriu. Mas Isabela não se moveu. Você está me assustando. Eu estou tentando te preparar. Esse é o meu mundo, Isa. É o que vem junto comigo. Como se as palavras dele tivessem invocado o pesadelo, ela notou um homem do outro lado da rua, segurando uma câmera enorme apontada diretamente para ela. O sangue de Isabela gelou. Nicholas, sussurrou no telefone. Acho que já tem alguém me vigiando. Ouviu ele praguejar baixinho. Onde exatamente você está? Esquina da Wilshire. Não se mova. Estou mandando a segurança para você. Segurança? A voz dela subiu, trêmula. Nicholas, eu não preciso de... Precisa sim. O tom dele não admitia discussão. É isso que eu estava tentando te dizer. A partir de agora, sua vida não vai mais ser privada. Cada passo que você der, cada pessoa com quem falar, cada roupa que usar, tudo vai ser analisado, criticado, espalhado pela internet. Isabela sentiu o ar faltar. O fotógrafo a observava sem disfarçar, e agora ela via outros dois com câmeras se juntando a ele. Como aquilo pôde acontecer tão rápido? Eu não consigo, sussurrou a voz embargada. O quê? Eu não consigo viver assim, Nicholas. Não posso ter estranhos me seguindo, tirando fotos, inventando histórias sobre a minha vida. O silêncio do outro lado da linha foi devastador. O que você está dizendo? Perguntou ele, tentando manter a voz firme, mas ela percebeu o medo ali. Eu não sei. Isabela fechou os olhos, sentindo as lágrimas arderem. Eu só... não achei que seria assim. O carro vai chegar em 2 minutos, respondeu Nicholas, a voz mais baixa, carregada de dor. Por favor, entra nele. Vem para minha casa. A gente resolve isso juntos. Isabela abriu os olhos. Do outro lado da rua, o grupo de fotógrafos crescia. Naquela manhã, ela era apenas mais uma pessoa pegando café antes do trabalho. Agora era um alvo, um espetáculo, um nome em manchetes que ela nunca pediu para ter. Tá bem, disse por fim. Mas, Nicholas, a gente precisa conversar seriamente sobre se isso é sustentável. Ouviu ele prender a respiração do outro lado. Você está terminando comigo? Eu... não sei, respondeu ela, odiando o som daquelas palavras, mas sem conseguir retirá-las. Preciso pensar, Isabela disse, e o silêncio do outro lado da linha foi tão longo que ela pensou que Nicholas havia desligado. Isa, eu estou aqui, veio a voz dele, oco, vulnerável. Os carros estão chegando agora. Um sedã preto. Isabela viu. Elegante, caro, com vidros escuros que a esconderiam das câmeras. Ao caminhar em direção ao carro, sentiu que estava entregando algo essencial de si mesma. Isa... A voz dele era suave, vulnerável de um jeito que fez seu peito doer. Sim, eu te amo. Aconteça o que acontecer, seja qual for sua decisão, eu te amo. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela se acomodava no banco de trás do carro. Eu também te amo. É isso que torna tudo tão difícil. Enquanto o carro se afastava da calçada, Isabela observava os fotógrafos através do vidro escurecido. Já estavam nos celulares, provavelmente ligando para seus editores, inventando a história de como a namorada de Nicholas Reis havia fugido deles. Ela queria um romance de conto de fadas.
Em vez disso, estava aprendendo que amar um príncipe significava viver em um aquário, e não tinha certeza se era forte o suficiente para esse tipo de amor. 20 minutos depois, ela estava na enorme sala de estar da casa de Nicholas em Malibu, sentindo-se pequena diante das janelas do chão ao teto que se abriam para o Oceano Pacífico. Ele estava andando de um lado para o outro, o cabelo bagunçado por ter passado as mãos sobre ele, a compostura usual completamente destruída. "Fala comigo", disse, sem olhar para ela. "Me conta o que você está pensando." Isabela afundou no sofá de couro branco, puxando os joelhos para o peito. 3 semanas atrás, meu maior problema era se o buffet chegaria a tempo para o casamento Johnson. Agora estou pensando em detalhes de segurança, comunicados à mídia, e se minha mãe vai ver fotos minhas nos blogs de fofoca. Nicholas parou e se virou para encará-la. "Sua mãe não lê blogs de fofoca." "Agora ela vai." Isabela riu, trêmula. "Todo mundo vai. Minha vida inteira será dissecada por estranhos que acham que têm o direito de saber tudo sobre mim porque me apaixonei por você." As palavras pairaram entre eles como um abismo. "Então você se arrepende?" perguntou Nicholas baixo. "De se apaixonar por mim?" Isabela olhou para ele, o homem que havia sido seu melhor amigo por 10 anos, que a segurou enquanto ela chorava por outros homens, que celebrou cada sucesso e a ajudou em cada fracasso, que a amou, pacientemente e completamente, e que agora a observava com medo à flor da pele. "Não," ela sussurrou. "Eu me arrependo é de que amar você tem um preço que não sei se consigo pagar." Nicholas se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. "Então deixa que eu pague," disse urgente. "Deixa que eu contrate segurança, cuide da mídia, proteja você de tudo isso." "Mas isso não é solução, Nicholas. É só controle de danos caro." "Então, o que você quer que eu faça?" A voz dele falhou levemente. "Me diz como consertar isso." Isabela olhou nos olhos cinzentos dele e viu refletido o próprio coração partido, porque a verdade era que ela não sabia se isso poderia ser consertado. Alguns problemas ela estava aprendendo que o amor sozinho não resolvia. "Preciso de tempo", disse finalmente. "Preciso pensar se sou forte o suficiente para essa vida." O rosto de Nicholas ficou pálido, mas ele assentiu. "Quanto tempo?" "Não sei." Ele apoiou a testa contra suas mãos entrelaçadas, como se buscasse força e oferecesse a mesma intensidade em retorno. "Não desista da gente, Isa, por favor." "Não estou desistindo," ela respondeu, embora as palavras soassem ocas. "Eu só preciso descobrir se existe um nós capaz de sobreviver a tudo isso." Mas, ao dizê-lo, ela se perguntou se estava mentindo para os dois. Pela primeira vez desde que haviam confessado seu amor, Isabela não tinha certeza se o amor seria suficiente. Distância, Isabela descobriu, era mais do que espaço físico. Durante 5 dias ela havia ficado no apartamento de Mia, em Santa Mônica, escondida dos fotógrafos, tentando colocar sua vida em ordem. 5 dias de chamadas recusadas de Nicholas, de acompanhar notícias de entretenimento que destrinchavam seu relacionamento como se fosse um procedimento cirúrgico, de ver seu próprio rosto nas capas de revistas enquanto passava pelo caixa do supermercado. Quem é Isabella Reed? De amizade a romance. A história de amor com Nicholas Hayes. Ela está atrás do dinheiro dele? As manchetes se tornavam cada vez mais invasivas. Isabela estava sentada de pernas cruzadas no sofá de Mia, laptop apoiado nos joelhos, encarando um e-mail de seu maior cliente. A Weatherby Foundation queria reavaliar a parceria devido à atenção da mídia. Tradução. Estavam demitindo-a porque namorar Nicholas Hayes a tornava controversa demais para seus doadores conservadores. "Essa é a terceira essa semana", Mia disse suavemente, colocando uma xícara de chá ao lado da amiga. O cabelo normalmente impecável de Mia estava preso em um coque bagunçado e olheiras denunciavam noites atendendo ligações de repórteres atrás de declarações sobre Isabela.
Eu sei. Isabela fechou o laptop com mais força do que precisava. Aparentemente, apaixonar-se me torna inapta para trabalhar. Não é se apaixonar que é o problema, Mia disse com cuidado. É por quem você se apaixonou. Isabela olhou para sua melhor amiga, vendo a preocupação misturada à tentativa de ser realista. Você acha que eu deveria terminar? Disse Isabela, mais como constatação do que pergunta. Mia ficou em silêncio por um longo momento. Eu acho que você precisa decidir que tipo de vida quer e se essa vida é compatível com ser namorada de Nicholas Reis. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Não era Nicholas. Ela havia parado de atender às ligações dele desde o segundo dia, incapaz de suportar a dor na voz dele. Oi, mãe, respondeu, tentando colocar leveza na voz. Minha filha, veio a voz calorosa e preocupada de sua mãe. Acabei de ver as notícias. Você está bem? Isabela fechou os olhos, sentindo-se uma adolescente pega, escondendo-se. Estou bem, mãe. Só é complicado. Complicado como? Veio a pergunta direta. Você está apaixonada por Nicholas. Está apaixonada por ele desde a faculdade. Não vejo o que é complicado nisso. Doutora Angela Reed sempre conseguira cortar as defesas de Isabela com precisão cirúrgica. Não é tão simples, Isabela disse. Tem fotógrafos, mãe. Pessoas escrevendo coisas horríveis sobre mim na internet. Perdi 3 clientes esta semana só por namorar ele. Ela piscou, esperando a reação. E então? Veio a pergunta. E Nicholas vale isso? A pergunta pairou no ar como um desafio, cortante e inevitável. Mia ficou alguns segundos sem dizer nada, com os olhos ainda fixos na tela apagada do celular. O silêncio parecia denso, quase sagrado, quebrado apenas pelo som distante do trânsito na rua lá fora. Ele disse isso em público? Perguntou Mia, a voz embargada. Isabela apenas assentiu, incapaz de responder. As palavras de Nicholas ainda ecoavam em sua mente. Eu amo você e vou continuar amando, não importa o que digam. Era tão simples, tão cru, tão verdadeiro que doía. Mia respirou fundo. Isa, isso não é só uma declaração de amor. É ele se expondo, arriscando tudo para te proteger. Nenhum assessor teria aprovado aquele discurso. Isabela passou a mão pelos cabelos, o peito apertado, tentando conter o turbilhão dentro dela. Ele nunca ligou para o que os outros achavam. Mas agora ele colocou a própria reputação em jogo por mim. E o que isso te diz? Perguntou Mia suavemente. Isabela olhou para a janela. O céu de Santa Mônica começava a se tingir de dourado e lilás. Lá fora, o mundo continuava o mesmo, mas dentro dela, tudo havia mudado. Que ele não está apenas lutando contra a má imprensa, murmurou Isabela. Ele está lutando por mim. O telefone vibrou novamente. Uma nova mensagem. Nicholas. Sem pressão. Sem respostas agora. Só queria que você soubesse que ainda fiz café para 2 esta manhã. Isabela deixou escapar um riso trêmulo entre lágrimas. O gesto era tão pequeno, tão humano, e ainda assim significava tudo. Então, o que vai fazer? Perguntou Mia, esperançosa. Isabela olhou para o celular, o coração batendo forte. Acho que está na hora de parar de fugir, disse, levantando-se do sofá. E de descobrir se o amor dele é forte o bastante para sobreviver ao mundo. Ela pegou o casaco, os olhos ainda marejados, mas cheios de uma nova determinação. Lá fora, o vento do Pacífico soprou em seu rosto, frio, salgado, real. E pela primeira vez em dias, Isabela sentiu algo parecido com paz. O toque ecoou na noite silenciosa de Malibu, cada som ressoando no peito de Isabela como um tambor de expectativa. Há poucos segundos, Nicholas levantou a cabeça, os olhos vermelhos e intensos, presos aos dela através do vidro. Por um instante, o mundo pareceu suspenso, o mar batendo lá embaixo, a brisa noturna balançando as palmeiras.
tudo desaparecendo diante da força do momento. Ele abriu a porta lentamente, como se cada passo tivesse peso, revelando um homem vulnerável, quebrado pelo medo de perdê-la. Isa. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro, mas carregada de toda a emoção que ele havia contido. Isabela deu um passo à frente, sentindo o coração disparar, cada batida gritando que não havia mais tempo para medos ou dúvidas. Nicholas, começou, a voz trêmula, mas firme. Eu não vou mais fugir. Ele ergueu uma sobrancelha, incrédulo, e um sorriso tímido começou a surgir entre a exaustão e a tensão. Você veio? Sempre, respondeu Isabela, aproximando-se até que seus corpos quase se tocassem. Sempre que você precisar de mim, Nicholas, eu estarei aqui. Por um instante, eles apenas se encararam, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma verdade silenciosa. Amor verdadeiro não se mede pelo conforto, mas pelo risco que estamos dispostos a correr. Então, sem mais palavras, ele a puxou para si, firme e doce ao mesmo tempo. O beijo que se seguiu não era apenas desejo, mas redenção. Anos de medo, espera e silêncio condensados em um instante perfeito. O mundo lá fora continuava a girar, paparazzi poderiam estar esperando, a mídia poderia tentar derrubar o que tinham, mas nada importava. Nada além daquele momento. Nada além deles. E finalmente, Isabela sentiu que tinha cruzado a distância que anos de hesitação haviam imposto. Estava onde sempre deveria estar, nos braços de Nicholas, sem medo, pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse depois. O efeito foi imediato. A cabeça de Nicholas se ergueu num estalo, o corpo inteiro tenso, atento, como se cada fibra dele tivesse reconhecido algo vital. Por um instante, ele não se moveu. Parecia não acreditar no que acabara de ouvir. Mas então, num impulso, levantou-se e atravessou a sala com passos decididos. A porta se abriu, e lá estava ele. De perto, Isabela pôde ver o cansaço desenhado nas linhas em volta dos olhos, a barba por fazer, o olhar vazio de quem passou 5 dias respirando dor e esperança. Isa, ele sussurrou, o nome dela soando como uma prece. Oi, respondeu ela, a voz baixa, o coração acelerado. Eu vi sua coletiva de imprensa. O rosto de Nicholas se manteve controlado, quase temeroso, como se não quisesse acreditar na chance de recomeçar. Então, sem dizer mais nada, Isabela deu um passo à frente e o envolveu num abraço apertado. Sentiu o ar escapar do peito dele, o corpo se desfazendo em alívio, os braços a envolvendo com força, como se quisesse gravar aquele instante na alma. Me desculpa, ela sussurrou, a voz embargada. Me desculpa por ter fugido. Nicholas passou os dedos pelos cabelos dela, num gesto terno. Não peça desculpas. Você precisava de tempo. Precisava respirar, eu entendo. Mas Isabela ergueu o rosto, as mãos segurando o dele. Não, você não entende. Eu não fugi porque precisava de espaço. Eu fugi porque estava com medo. Medo do que amar você poderia me custar. E deixei esse medo me tornar covarde. Você não é covarde, disse ele firme. Você é humana. Tudo isso não é normal. Não é justo pedir a alguém que aguente esse tipo de exposição só por me amar. Mas foi exatamente isso que você fez na frente do mundo inteiro. Ela retrucou, a voz ganhando força. Você me defendeu, nos defendeu. Colocou sua reputação em risco por mim, por nós. E eu me escondi. Nicholas segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares limpando as lágrimas que ela nem percebera que caíam. O que importa é que você está aqui agora. Será que é o suficiente? Isabela perguntou, os olhos presos nos dele. Nicholas, perdi 3 clientes esta semana. Estão seguindo minha mãe até o clube do livro. Pagaram para minha colega da faculdade inventar histórias sobre mim. Eu sei, ele respondeu com a voz baixa. Pedi à minha equipe jurídica para conter o pior.
E é isso, ela o interrompeu. Você quer me proteger de tudo, mas não dá. Nem o seu dinheiro, nem sua segurança podem me dar uma vida normal. O rosto de Nicholas se desfez num misto de tristeza e medo. Ele achava que ela estava prestes a dizer adeus. Mas então Isabela respirou fundo e um brilho de esperança acendeu nos olhos dele. Só que talvez eu não queira uma vida normal. Talvez eu queira uma vida com você. Complicada, caótica, pública, mas real. Nicholas ficou imóvel. O que você está dizendo? Ela sorriu, chorando. Que passei 5 dias tentando imaginar minha vida sem você. E percebi uma coisa: prefiro ser infeliz sob os holofotes com você do que feliz nas sombras sem você. O som que escapou de Nicholas foi metade riso, metade soluço. Isa, ela o interrompeu suavemente, tocando o peito dele. Quando te vi me defendendo, percebi algo importante. Você nunca me pediu para mudar. Só pediu para o meu mundo abrir espaço para você. E ali, entre lágrimas, promessas e respirações trêmulas, o amor deles deixou de ser apenas um sentimento e se tornou uma escolha. E se você é corajoso o suficiente para lutar por nós publicamente, então eu preciso ser corajosa o suficiente para lutar por nós em particular. Nicholas a beijou então, desesperado, grato, com todos os 5 dias de toques perdidos acumulados em cada gesto. Isabela retribuiu com igual intensidade, derramando em cada beijo suas desculpas, suas promessas, toda a emoção que sentia. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Nicholas apoiou a testa na dela. Eu te amo, disse, simples, direto. Eu te amo, e sei que não será fácil, mas prometo que farei tudo para que valha a pena. Eu também te amo, respondeu Isabela, segurando a mão dele. Prometo que não vou fugir de novo. Não importa o quão assustador fique, quantos fotógrafos, colunas de fofoca ou clientes perdidos. Estou nisso. Estamos nisso juntos. Nicholas a conduziu até a sala, onde ela pôde ver os sinais das suas noites em claro. Xícaras de café vazias, o laptop aberto em notícias sobre o relacionamento deles, papéis espalhados que pareciam documentos legais. Você tem trabalhado no controle de danos, observou ela. Eu tenho trabalhado na proteção, corrigiu Nicholas. Maneiras legais de limitar o assédio, medidas de segurança para te manter segura, estratégias de PR para mudar a narrativa de especulação para algo positivo. O coração de Isabela se encheu com o cuidado e dedicação dele. E o que é uma narrativa positiva? Perguntou ela. Nicholas sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde que chegara. A verdade de que somos 2 pessoas que encontraram o amor na amizade, que somos felizes, que quem tentar destruir isso está perdendo a batalha, porque o que temos é mais forte do que qualquer intenção maldosa. Você faz parecer simples, disse Isabela, aninhando-se ao lado dele no sofá. É simples, respondeu Nicholas, puxando-a para mais perto. A parte do amor é simples. Todo o resto é apenas ruído. Isabela se aconchegou ao lado dele, sentindo uma paz que não experimentava há dias. E agora, o que acontece? Perguntou. Agora fazemos isso juntos. Enfrentamos o que vier como uma equipe e não deixamos que a opinião de mais ninguém sobre o nosso relacionamento valha mais do que a nossa própria. Isabela ergueu os olhos para ele. Aquele homem que esperou por ela, mesmo quando ela não lhe dava motivos para ter esperança, que lutou por eles quando ela estava com medo de lutar por si mesma. Tenho um pedido, disse ela. Qualquer coisa. Na próxima vez que formos jantar, podemos ir a algum lugar com iluminação terrível e sem janelas? Um lugar que o paparazzi jamais pensaria em procurar. Nicholas riu, o som rico, quente e cheio de alívio. Eu sei exatamente o lugar. Os melhores tacos de LA, cadeiras de plástico e luz, que faria até uma supermodelo parecer ruim. Perfeito,
disse Isabela, acomodando-se mais confortavelmente contra ele. É um encontro. Lá fora, as ondas continuavam seu ritmo incessante contra a costa. Dentro, dois corações que estiveram separados encontraram o caminho de volta, mais fortes por terem sobrevivido à tempestade. Os fotógrafos ainda estariam lá amanhã. As colunas de fofoca ainda especulariam. O escrutínio não desapareceria magicamente. Mas juntos eles sabiam que nada disso importava mais do que o que sentiam. Mas Isabela tinha aprendido algo importante durante a separação. O amor não era sobre evitar a tempestade. Era sobre encontrar alguém que valesse a pena enfrentar cada raio e vendaval. E Nicholas Reis valia cada tempestade que viesse. Isabela descobriu que o amor se tornava mais corajoso quando tinha apoio. 3 semanas haviam se passado desde a reconciliação à meia-noite com Nicholas, e ela estava percebendo que enfrentar a tempestade juntos era infinitamente mais fácil do que enfrentá-la sozinha. Eles encontraram um ritmo. Café da manhã na casa dele, encontros em cafés pequenos onde a iluminação era péssima, mas a privacidade era perfeita. Noites silenciosas no apartamento dela, onde podiam fingir que o mundo exterior não existia. Mas esta noite era diferente. Esta noite, eles se apresentariam ao público da forma mais oficial possível. Isabela se viu no espelho de corpo inteiro do quarto de Nicholas, ajustando o elegante vestido azul marinho que ele havia lhe dado de surpresa naquela manhã. Era perfeito, sofisticado, mas discreto. Bonito, mas sem buscar atenção. Como tudo que Nicholas escolhia, atingia o equilíbrio exato. "Você está incrível", disse sua voz atrás dela. Ela se virou e o encontrou apoiado na porta, devastadoramente bonito em seu smoking preto. Mesmo após todas essas semanas juntos, ele ainda tirava seu fôlego. O jeito como a roupa formal destacava seus ombros largos, a forma como seus olhos cinzentos pareciam enxergar direto na sua alma. "E eu pareço aterrorizada", corrigiu Isabela, ajustando as mãos sobre o tecido sedoso do vestido. "Você parece aterrorizada e incrível", corrigiu Nicholas, atravessando a sala para ficar atrás dela, as mãos repousando nos ombros dela, quentes e reconfortantes. "É exatamente assim que eu me sinto", disse Isabela, encarando seus olhos refletidos no espelho. O grande Nicholas Reis estava nervoso com um gala beneficente. O grande Nicholas Reis estava nervoso por levar a mulher que amava ao seu primeiro grande evento público como namorada. Ele sorriu suavemente. Há uma diferença. Esta era a gala da fundação do Hospital Infantil, um dos maiores eventos de caridade do calendário social de Los Angeles. Nicholas fazia parte do conselho, o que significava que não havia como evitar. E eles decidiram juntos que se esconder não era mais sustentável. Se quisessem construir uma vida juntos, precisavam começar a vivê-la publicamente. "E se eu disser algo errado?", Isabela perguntou, as mãos tremendo nervosamente. "E se alguém perguntar sobre nosso relacionamento e eu travar? E se..." Nicholas a virou em seus braços, interrompendo seus pensamentos turbulentos com um beijo suave. "Então eu entro. Somos uma equipe, lembra? Você não precisa enfrentar nada disso sozinha." Isabela respirou fundo, absorvendo a confiança calma dele. Qual é o pior que poderia acontecer? A boca de Nicholas se curvou num pequeno sorriso. Alguém poderia perguntar sobre suas intenções com meu dinheiro. Fotógrafos poderiam nos seguir até o banheiro e poderíamos acabar na capa de 3 revistas diferentes pela manhã. Isso deveria me deixar mais tranquila? Ela perguntou, um sorriso nervoso surgindo. Isso deveria te lembrar que já sobrevivemos a situações piores", disse Nicholas, agora sério. "E saímos mais fortes. Seja o que for que esta noite nos traga, podemos lidar." Isabela assentiu, sentindo parte da tensão se dissolver. Ele estava certo. Eles já tinham sobrevivido a pior. A comoção inicial da mídia, as preocupações com sua carreira, a semana de separação, eles haviam enfrentado tudo isso e saído mais unidos do que nunca. Além disso, Nicholas acrescentou com um sorriso,
Tenho informações privilegiadas de que o salmão hoje à noite será excepcional. Isabela riu, apesar do nervosismo. Você sabe que meu coração se conquista pelos detalhes do evento. E eu sei que o caminho para o seu coração é mostrar que presto atenção às coisas que importam para você, corrigiu Nicholas, depositando um beijo suave em sua testa. Pronta? Pronta, disse Isabela, surpresa ao perceber que realmente sentia isso. O salão do Beverly Hills Hotel era ainda mais espetacular do que Isabela havia imaginado. Lustres de cristal espalhavam uma luz quente sobre mesas cobertas de seda branca. Arranjos florais elaborados criavam ilhas de cores por todo o espaço, e a elite da cidade circulava em seus trajes mais refinados. Isabela já havia organizado eventos assim, mas vivenciar um como convidada, especialmente como convidada de Nicholas Hayes, era completamente diferente. Quase imediatamente, uma mulher distinguida, vestida de verde esmeralda, aproximou-se deles. Que prazer vê-los, e esta deve ser a famosa Isabela de quem tanto lemos. Isabela sentiu a mão de Nicholas apertar levemente sua lombar, um gesto de apoio, não de posse. Elelanena Wittmann, quero que conheça Isabela Reed, disse Nicholas com desenvoltura. Isabela, Elelanena é uma das maiores doadoras do hospital e a mulher que sozinha me convenceu a entrar para o conselho. Ah, não fiz nada disso. Elelanena acenou, mas seus olhos eram gentis ao se fixarem em Isabela. Você deve estar exausta com tanta atenção da mídia, querida. Como está se saindo? Isabela ficou surpresa com a preocupação genuína na voz da mulher. Ela esperava julgamento, críticas, perguntas invasivas. Em vez disso, encontrou um cuidado maternal. Estou aprendendo, respondeu com sinceridade. Tem sido um ajuste, mas tenho um bom apoio. O olhar de Elelanena se desviou para Nicholas e algo de aprovação passou por sua expressão. Imagino que sim, Nicholas. Você se saiu bem com esta. Ela tem olhos gentis. Quando Elelanena seguiu cumprimentar outros convidados, Isabela sentiu parte da tensão derreter. Não foi tão ruim assim, murmurou para Nicholas. Elelanena está entre as boas, ele respondeu. Ela se importa mais com seu caráter do que com sua conta bancária ou seu valor de publicidade. A noite prosseguiu de forma mais tranquila do que Isabela ousara esperar. Havia fotógrafos, sim, mas mantinham distância respeitosa. Havia olhares curiosos e conversas sussurradas, mas também sorrisos genuínos e apresentações calorosas. Nicholas nunca a deixou sozinha, mas também não a sufocou. Ele a incluía nas conversas naturalmente, a apresentava com orgulho e deixava claro que ela estava ali porque ele queria que estivesse. Durante o jantar, Isabela se viu sentada entre Nicholas e a doutora Sarah Chen. Ou melhor, ela corrigiu mentalmente, doutora Sarah Lou, a chefe de cirurgia pediátrica do hospital. A mulher era brilhante e divertida, e envolveu Isabela numa conversa sobre planejamento de eventos que fez a noite se sentir menos como um teste e mais como um jantar agradável. Sabe, disse a doutora Lu, enquanto a sobremesa era servida, estamos procurando alguém para nos ajudar a renovar nossos eventos anuais de arrecadação de fundos. Alguém com ideias novas que compreenda tanto o lado prático quanto o coração do que estamos tentando alcançar. Isabela sentiu seu coração acelerar. Isso parece uma oportunidade incrível. Você se interessaria em conversar sobre isso? Isabela disse rapidamente, depois percebeu que tinha falado rápido demais. Quero dizer, precisaria saber mais detalhes, mas sim, estou muito interessada. Depois que a doutora Lou se afastou para cumprimentar outros convidados, Nicholas se inclinou próximo ao ouvido de Isabela. Viu só? Coisas boas acontecem quando você deixa o mundo ver o quão incrível você é. Isabela sorriu, sentindo-se mais leve do que em semanas. Não posso acreditar que ela me ofereceu um trabalho. Eu posso, disse Nicholas simplesmente.
Você é brilhante no que faz. A única diferença é que agora, pessoas do meu círculo estão tendo a chance de ver isso também. Conforme a noite chegava ao fim, eles se encontraram no terraço do hotel, observando as luzes cintilantes de Beverly Hills. O ar de outubro estava fresco e limpo, e Isabela conseguia sentir o perfume de jasmim vindo dos jardins abaixo. Como você se sente? Nicholas perguntou, seu braço quente envolvendo os ombros dela. Surpresa, Isabela admitiu. Esperei que fosse pior, mais invasivo, mais julgador. Não me interprete mal, disse Nicholas com cuidado. Hoje à noite foi relativamente tranquila, porque este público me conhece há anos. Eles protegem quem consideram família, mas nem sempre será tão fácil. Isabela assentiu, entendendo o alerta, mas sem se sentir derrotada. Eu sei, mas Nicholas, pela primeira vez, sinto que posso lidar com o que vier a seguir. Porque você está ficando mais forte. Porque não estou enfrentando isso sozinho, corrigiu Nicholas, virando-a em seus braços para olhá-la diretamente. Porque eu tenho você, e nós temos isso, e isso me faz sentir invencível. O sorriso dele era suave e cheio de amor. Somos formidáveis juntos. Somos, Isabela concordou, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. E sabe de uma coisa? Estou ansiosa pelo nosso jantar de tacos amanhã à noite, até mais do que gostei da noite de hoje. Nicholas riu. Cadeiras de plástico e iluminação terrível. Só você e eu e os melhores tacos de LA, Isabela confirmou. É um encontro, disse Nicholas puxando-a para mais perto. Todos os nossos encontros, dos sofisticados aos ridículos. Enquanto eles se balançavam juntos no terraço, com os sons da festa se apagando ao fundo, Isabela percebeu algo importante. Ela havia passado tanto tempo preocupada com o preço de amar Nicholas que quase perdeu o valor real desse amor. A noite havia mostrado que o amor deles não era apenas forte o suficiente para sobreviver ao mundo dele. Era transformador o bastante para tornar esse mundo melhor. E amanhã, eles provariam que também era simples o suficiente para florescer entre tacos ruins e cadeiras de plástico. Algumas batalhas, Isabela estava aprendendo, não se vencem lutando mais, mas amando melhor. E ela e Nicholas estavam se tornando muito bons nisso. Algumas conversas mudam toda a trajetória da vida, e aquela foi uma delas. 3 meses haviam se passado desde a gala beneficente, e Isabela estava na cozinha do seu apartamento, cantarolando baixinho enquanto preparava o jantar para o retorno de Nicholas de sua viagem de negócios a São Francisco. O ritmo deles havia se tornado tão natural quanto respirar. Dias de trabalho preenchidos por mensagens de apoio, noites cozinhando juntos ou explorando restaurantes escondidos, e fins de semana que misturavam os mundos dele e dela de maneiras que os surpreendiam. A atenção da mídia havia se transformado em um murmúrio de fundo gerenciável. Os fotógrafos ainda os seguiam ocasionalmente, mas as histórias haviam mudado da especulação para a simples documentação do relacionamento deles. Mais importante, o trabalho de Isabela florescia. O contrato com o hospital infantil levou a 3 novos clientes importantes, todos atraídos pela sua discrição e profissionalismo em lidar com eventos de alto perfil. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Chegando em 20 minutos, mal posso esperar para te ver. N. Isabela sorriu, mexendo no molho de massa que vinha aperfeiçoando a tarde toda. Nicholas havia estado fora por 4 dias, mais do que haviam passado separados desde a reconciliação, e ela se surpreendeu com o quanto havia sentido falta dele. Não apenas da presença dele, mas da forma como tudo parecia mais completo quando ele estava por perto. Ela estava colocando a mesa quando ouviu a chave girar na porta. O som ainda lhe causava um pequeno arrepio de alegria. A sensação de domesticidade, de pertencimento. Ele em seu espaço, tanto quanto ela no dele. Algo cheira incrível. Veio a voz dele do corredor. Isso deve ser minha famosa...
Isabela começou a responder, mas as palavras morreram na garganta ao vê-lo aparecer na porta da cozinha. Ele parecia cansado da viagem. O cabelo, normalmente impecável, ligeiramente amassado, a camisa amarrotada pelo voo. Mas havia algo no olhar dele, intenso e determinado, que acelerou seu coração. Oi, ela disse suavemente, caminhando até ele. Como foi São Francisco? Em vez de responder, Nicholas largou a mala e atravessou a sala em 3 passos rápidos, envolvendo-a em seus braços e beijando-a com uma urgência que falava de 4 dias de saudade acumulada. Isabela derreteu-se em seus braços, sentindo alívio e desejo, e algo mais profundo na forma como seus lábios se moviam contra os dela. Quando finalmente se afastaram, ofegantes, Nicholas apoiou a testa na dela. Tenho algo para te contar, disse baixinho. O coração de Isabela disparou. Algo bom ou ruim? Algo que vai mudar a vida? Os olhos cinzentos de Nicholas procuraram o rosto dela. Podemos sentar? Eles se acomodaram no pequeno sofá, as mãos de Nicholas encontrando as dela imediatamente. A intensidade no olhar dele a deixava nervosa, mas havia também algo de esperança que a impedia de se perder em preocupações. Eu pensei muito durante esta viagem, começou Nicholas. Sobre nós, sobre o que construímos juntos, sobre o futuro que quero para nós. Isabela assentiu, sem conseguir falar. Quando te disse que te amava pela primeira vez, estava pensando em arriscar, em finalmente ser corajoso o suficiente para alcançar o que queria. Mas estes últimos meses com você, construindo esta vida juntos, não se trata mais de risco, Issa. Trata-se de certeza. Nicholas se ajustou no sofá, os polegares desenhando círculos nas costas das mãos dela. Tenho certeza de que quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Tenho certeza de que quero apoiar seus sonhos e compartilhar os meus com você. Tenho certeza de que, quaisquer que sejam os desafios que surgirem, quero enfrentá-los com você ao meu lado. A respiração de Isabela falhou enquanto começava a compreender a direção dessa conversa. Nicholas respirou fundo, a voz baixa, mas carregada de emoção. Eu sei que ainda não falamos sobre prazos ou planos específicos, disse ele com um tom mais suave, mas cheio de intensidade. Mas também sei que não quero passar mais um dia imaginando o nosso futuro, quando já tenho certeza do que quero que ele seja. Ele enfiou a mão no bolso do paletó. O mundo de Isabela parou. Um pequeno estojo de veludo surgiu entre os dedos dele. Isabella Reed. A voz de Nicholas tremeu, enquanto abria a caixinha e revelava um anel de diamante simples, mas deslumbrante, exatamente do jeito que ela teria escolhido se algum dia tivesse se permitido sonhar tão alto. Quer se casar comigo? O tempo pareceu se inclinar ao redor dela. Isabela olhou para o anel, depois para o rosto dele. O amor, a esperança e a vulnerabilidade estampados em cada traço de sua expressão. Nicholas! Ela sussurrou, os olhos marejados. Eu sei que pode parecer rápido. Ele apressou-se em dizer, mal interpretando o choque dela. Mas nós nos conhecemos há 10 anos, passamos por tudo juntos. A amizade, o medo, a loucura da mídia, a separação. Vimos um ao outro nos piores momentos e ainda assim escolhemos amar. E eu não quero esperar mais um segundo para começar o nosso para sempre. Isabela o observou. O homem que fora seu porto seguro em cada tempestade, que lutou por eles quando ela teve medo, que se tornou não apenas seu parceiro, mas seu lar. Você quer mesmo se casar comigo? Ela perguntou como se testasse as palavras. Quero me casar com você, Nicholas confirmou com firmeza. Quero construir uma vida ao seu lado, apoiar sua carreira, compartilhar aventuras e talvez um dia formar uma família juntos. Quero tudo, Issa. As manhãs comuns de terça-feira, as noites glamorosas de sábado e tudo o que vier entre elas. As lágrimas começaram a cair pelo rosto de Isabela. Não era apenas um pedido de casamento.
Era uma promessa de parceria, de sonhos compartilhados, de um amor forte o bastante para enfrentar qualquer tempestade. E a sua família? Ela perguntou, ainda racional mesmo em meio à emoção. E a mídia? E se? E se eu te disser que te amo mais do que me importo com qualquer opinião? Ele a interrompeu com doçura. Isa, minha família vai te amar porque eu te amo. E a mídia? Eles vão escrever o que quiserem, mas nada disso importa diante do que temos. Ele segurou o rosto dela, o polegar afastando as lágrimas que ainda insistiam em cair. Não estou te pedindo para casar com o meu dinheiro, com o meu status ou com as minhas complicações. Estou te pedindo para casar comigo. O homem que queima torradas, que fica mal-humorado quando tem fome e que te ama tanto que às vezes isso o assusta. Isabela riu entre lágrimas, lembrando de todos os momentos simples que a fizeram se apaixonar por ele. Não pelo bilionário, mas pelo homem que sabia exatamente como ela gostava do café e que ligava só para ouvir sua voz quando o dia estava difícil. Sim, ela sussurrou. Nicholas ficou imóvel por um instante. Sim, ela repetiu, mais firme, o olhar cheio de certeza. Sim, eu quero me casar com você. Sim, quero construir uma vida ao seu lado. Sim, para tudo. As manhãs de terça, as noites de sábado e toda a loucura que vier com amar Nicholas Reis. O sorriso que iluminou o rosto de Nicholas foi tão intenso, tão puro, que fez o coração de Isabela disparar outra vez. Você está absolutamente radiante. Obrigada, Isabela respondeu, sentindo parte de seu nervosismo se dissipar diante da energia tranquila da mulher. Não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. Você consegue? Elelanena se aproximou, com um olhar profundo, cheio de compreensão. Isabela, eu observo aquele homem há 15 anos. Nunca o vi olhar para alguém do jeito que ele olha para você. Não é apenas paixão ou atração. É amor puro, simples, descomplicado. Isabela sentiu as lágrimas ameaçarem cair e piscou rapidamente para contê-las. Mia vai me matar se eu estragar a maquiagem. Agora ele me contou algo interessante ontem, continuou Elelanena. Ele disse que casar com você não é sobre se completar, é sobre se tornar a melhor versão de quem ele já é. Esse é o tipo de amor que dura, querida. Aquele que faz os dois serem melhores. Antes que Isabela pudesse responder, houve outra batida na porta. Era Clary, assistente de Nicholas, ligeiramente apressada, mas sorrindo. Está na hora, anunciou. O noivo está andando de um lado para o outro, tanto que estou preocupada que ele vá rasgar o chão de mármore. O coração de Isabela deu um salto. Ele também está nervoso. Nervoso? Ansioso e aparentemente conferindo se a gravata está perfeita pela 15ª vez, Clary disse com um sorriso. Nunca o vi assim. Na verdade, é bem fofo, enquanto as mulheres recolhiam seus pertences, buquês, retoques finais, palavras de conforto de última hora. Isabela se olhou no espelho uma última vez. A mulher que a encarava era confiante, radiante, pronta, não perfeita, mas perfeitamente ela mesma. A caminhada pelo corredor parecia flutuar dentro de um sonho. O salão havia se transformado em um paraíso de jardim, com rosas brancas e iluminação suave, criando uma atmosfera elegante e íntima. 200 convidados se levantaram enquanto a música crescia, mas Isabela só tinha olhos para uma pessoa. Nicholas estava no altar, em um smoking preto impecável, cabelos escuros captando a luz, olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele parecia nervoso, certo de si e completamente tomado pelo momento. Quando seus olhares se encontraram, o rosto dele se iluminou com um sorriso tão puro e alegre que a ansiedade de Isabela se transformou em felicidade borbulhante. Ele era lindo. Ele era dela. E em apenas 3 minutos eles seriam marido e mulher.
A cerimônia passou como um borrão de palavras significativas e olhares compartilhados. Eles escreveram seus próprios votos. Quando Nicholas falou sobre a amizade se transformar em amor, sobre escolher um ao outro em cada desafio, sobre construir uma vida baseada no respeito, na risada e no apoio incondicional, Isabela sentiu seu coração quase explodir com a verdade daquele amor. Quando chegou a sua vez, ela olhou nos olhos dele e falou com toda a profundidade de sua alma. Há 10 anos você se tornou meu melhor amigo. Há 6 meses, meu maior amor. Hoje você se torna meu parceiro em tudo. Prometo escolher você, te apoiar, rir com você e te amar em cada aventura que nos espera. No momento em que o oficial os declarou marido e mulher, Nicholas segurou o rosto dela com ternura infinita e a beijou com uma doçura que falava de promessas cumpridas e sonhos realizados. O salão irrompeu em aplausos, mas Isabela só conseguia ouvir o próprio coração batendo em perfeita sintonia com o dele. A recepção era uma celebração não apenas do amor deles, mas de toda a comunidade que os apoiara em cada momento. Os colegas de Isabela do mundo do planejamento de eventos se misturavam aos associados de negócios de Nicholas. Amigos da faculdade compartilhavam histórias com familiares dele. A mídia permanecia à distância respeitosa e, pela primeira vez, o foco estava inteiramente na alegria e não na crítica. Durante a primeira dança, embalados por uma música escolhida, porque lembrava aquela noite no Observatório Griffith, quando haviam confessado seu amor pela primeira vez, Nicholas sussurrou em seu ouvido: "Como se sente sendo a senhora?" "Reis, como voltar para casa?" Isabela respondeu em sussurros, sentindo cada palavra como verdade. Mais tarde, enquanto a noite se aproximava do fim e eles se preparavam para partir para a lua de mel na Toscana, Isabela se viu novamente na varanda do hotel, o mesmo lugar onde pela primeira vez sentira coragem suficiente para enfrentar o mundo como namorada de Nicholas. Agora, ela era a esposa dele, e o mundo parecia infinito em possibilidades. "Algum arrependimento?" perguntou Nicholas, juntando-se a ela na grade da varanda, gravata desfeita, paletó apoiado no ombro. "Apenas um", disse Isabela, virando-se para encará-lo. O rosto de Nicholas se encheu de preocupação. "O quê?" "Arrependo-me de termos esperado tanto para parar de ter medo", Isabela disse, alcançando o cabelo desalinhado dele para ajeitá-lo. "Pense em todo o tempo que perdemos fingindo que éramos apenas amigos." O sorriso de Nicholas era suave, cheio de compreensão. "Não perdemos tempo, senhora. Reis estávamos construindo uma base forte o suficiente para sustentar ou para sempre." Isabela refletiu sobre isso pensando em todos os anos de amizade, em todo o apoio nos desafios, nas risadas, na confiança e no conhecimento profundo que tinham um do outro, que tornaram o amor romântico não apenas possível, mas inevitável. "Você está certa", disse finalmente. "Estávamos exatamente onde precisávamos estar, no momento certo, e agora Isabela olhava para seu marido. O homem que fora seu âncora, seu porto seguro, sua maior aventura. O homem que a amara com paciência e plenitude, que lutara pelo relacionamento deles quando ela estava com medo de lutar, que provou que o amor podia ser ao mesmo tempo prático e mágico. Agora estamos exatamente onde deveríamos estar", disse ela simplesmente. Nicholas a beijou, suave e firme, cheio de promessas para todos os amanhãs que se estendiam diante deles. Enquanto as luzes de Los Angeles cintilavam abaixo e as estrelas giravam acima, Isabela percebeu que aquela não era a conclusão da história deles. Era o começo de tudo. E ela mal podia esperar para descobrir como seria o para sempre ao lado de Nicholas Reis. Algumas histórias de amor, ela aprendera, não se tratam de encontrar a pessoa perfeita. Se tratam de encontrar a pessoa certa e escolher construir algo perfeito juntos. Eles se encontraram na amizade, descobriram o amor na vulnerabilidade e se comprometeram com o para sempre.
Todo o resto eram apenas detalhes, belos, complicados, maravilhosos detalhes, que eles navegariam juntos um dia de cada vez, pelo resto de suas vidas. Senhora. Isabela Reis tinha um belo som, pensou ela, mas, mais importante, carregava um futuro ainda mais bonito. 5 anos depois, algumas histórias nunca terminam de verdade. Eles só continuavam ficando melhores. Isabela Reis estava na cozinha de sua casa em Malibu, a luz do sol atravessando as janelas do chão ao teto, enquanto observava o marido correr atrás de sua filha de 3 anos, Sofia, pelo quintal. A risada da menina dançava na brisa do oceano, um som capaz de apertar o coração de Isabela de uma maneira que nunca falhava. Sofia tinha os olhos cinzentos de Nicholas e o espírito aventureiro de Isabela, e comandava a casa com a tirania benevolente que só uma criança pequena sabia dominar. "Papai, me pega!" Sofia gritou de alegria, os cachinhos escuros balançando enquanto corria para a caixa de areia que Nicholas havia construído no verão passado. "Estou indo pegar você, mostrinha," Nicholas respondeu, a voz cheia daquela alegria que havia substituído a compostura controlada que Isabela conhecera no passado. A paternidade o havia suavizado das maneiras mais belas, revelando camadas de brincadeira e ternura que Isabela ainda descobria a cada dia. Isabela sorriu enquanto terminava de arrumar a cesta de piquenique para a tarde no parque, uma tradição de sábado que mantinham mesmo com a vida cada vez mais corrida e complexa. Sua empresa de eventos havia crescido além de seus sonhos mais ousados, agora empregando 12 pessoas e organizando alguns dos eventos mais prestigiados da costa oeste. O império hoteleiro de Nicholas também havia se expandido, mas ele aprendera a delegar mais para priorizar os momentos silenciosos que faziam o sucesso valer a pena. "Mamãe!" Sofia irrompeu pela porta de vidro, braços rechonchudos estendidos para ser pega. "O papai disse que vamos ao parque brincar nos balanços." "Isso mesmo, meu amor," Isabela disse, pegando a filha no colo e inalando aquele aroma único de sol e inocência que parecia grudar nas crianças. "Você está animada?" "Muito," Sofia declarou, batendo palmas. "Podemos tomar sorvete?" "Vamos ver," Isabela respondeu com aquela clássica resposta parental universal que na prática significava provavelmente sim, mas primeiro coma seu almoço. Nicholas apareceu na porta, a camiseta branca marcada de grama e o rosto com manchas de terra. Não havia nada ali do magnata hoteleiro que o mundo conhecia. Havia tudo do homem que Isabela amara, bagunçado, feliz e completamente dedicado à família. "Prontas para nossa aventura?" ele perguntou, roubando um beijo rápido de Isabela antes de fazer cócegas em Sofia até que ela caísse em gargalhadas. "Sempre," Isabela respondeu, e cada palavra era sincera. A viagem até o Griffith Park foi preenchida com o papo incessante de Sofia sobre os patos que queria alimentar e os escorregadores que planejava conquistar. Isabela e Nicholas trocavam olhares pelo espelho retrovisor, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que desenvolveram ao longo de 7 anos de casamento. Uma parceria que fazia a paternidade parecer menos trabalho e mais a colaboração mais gratificante do mundo. No parque, estenderam a manta sob o mesmo carvalho onde tiveram seu primeiro piquenique como casal casado. Sofia correu imediatamente para o parquinho e Nicholas a seguiu à distância, pronto para segurá-la se caísse, mas dando a independência necessária para explorar. Isabela os observava, o coração transbordando. Aquela vida que haviam construído, bagunçada, bela e completamente deles, às vezes ainda parecia boa demais para ser real. A atenção da mídia havia diminuído, reduzida a menções ocasionais nas páginas sociais, substituída por escândalos e romances mais recentes. Eles aprenderam a conviver com a vigilância sem deixar que ela os definisse, protegendo a privacidade da família, enquanto continuavam engajados nas causas e nas comunidades que realmente importavam.
Mamãe, vem me empurrar. Sofia chamou dos balanços e Isabela correu para atender ao pedido da filha. Enquanto empurrava o balanço cada vez mais alto, ouvindo os gritos de alegria de Sofia, Isabela percebeu um jovem casal sentado em um banco próximo. Eles estavam claramente nos primeiros estágios do amor, de mãos dadas, roubando beijos, olhando um para o outro como se tivessem descoberto algo milagroso. A mulher ria de algo que o homem sussurrou em seu ouvido, e havia algo naquela alegria que lembrou Isabela dela mesma e de Nicolas todos aqueles anos atrás. Lembra quando éramos assim? Nicolas disse suavemente, aparecendo ao lado dela enquanto Sofia pulava do balanço para correr em direção ao escorregador. Nós nunca fomos tão jovens, Isabela provocou, mas sabia exatamente o que ele queria dizer. Havia algo lindo no amor novo, na forma como fazia tudo parecer possível e iluminado. Não, Nicolas concordou, deslizando o braço em torno da cintura dela. Nós éramos melhores. Primeiro fomos amigos. Isabela se aconchegou contra o calor dele, observando Sofia explorar o parquinho com a confiança destemida de quem nunca duvidou que era amada. Você já se perguntou o que teria acontecido se tivéssemos percebido mais cedo? Se tivéssemos tido coragem de admitir o que sentíamos na faculdade? Isabela perguntou. Nicolas ficou em silêncio por um momento, refletindo. Às vezes, mas então penso em tudo que passamos para chegar aqui. A amizade, o medo, a separação, o circo da mídia, tudo. E percebi que precisávamos de todas essas experiências para nos tornarmos as pessoas capazes de construir isso. Ele gesticulou em direção a Sofia, para a vida que haviam criado juntos. Precisávamos estar prontos para esse tipo de amor. Um amor que dura. Isabela assentiu, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. O amor deles fora testado por pressões externas e dúvidas internas, fortalecido pelos desafios e adoçado pelo tempo. Não era mais a paixão desesperada do romance inicial. Era algo mais profundo, mais resiliente, mais real. Mamãe, papai, olhem isso! Sofia chamou do topo da estrutura de escalada, pronta para enfrentar um desafio que parecia aterrorizante para os pais, mas rotineiro para a lógica destemida de uma criança de 3 anos. Eles observaram juntos, corações na garganta, enquanto a filha completava sua pequena aventura com sucesso. Ao chegar ao chão, correu para eles de braços abertos, confiante de que sempre estariam lá para segurá-la. Enquanto a tarde chegava ao fim e guardavam os itens do piquenique, Isabela se pegou pensando na jornada que os trouxe até ali. De melhores amigos a amantes, de cônjuges a pais, cada fase havia se construído sobre a anterior, criando algo mais forte e mais bonito do que ela jamais poderia imaginar. No que você está pensando? Nicolas perguntou, enquanto caminhavam de volta para o carro, com Sofia sonolenta em seus braços. No para sempre, Isabela respondeu simplesmente, em como ele não é um destino, mas uma escolha, e em como sou grata por poder continuar escolhendo você. Nicolas parou de caminhar e se virou para encará-la, os olhos cinzentos, suaves, com um amor que só havia se aprofundado com o tempo. Mesmo com as manchas de grama, os despertadores às 5 da manhã e minhas piadas terríveis de pai? Especialmente com as manchas de grama, os despertadores às 5 da manhã e suas piadas terríveis de pai. Isabela confirmou, subindo na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Enquanto dirigiam para casa sob a luz dourada do fim de tarde, com Sofia adormecida na cadeirinha e suas mãos entrelaçadas sobre o console central, Isabela percebeu que era isso que a felicidade parecia ser. Não um momento perfeito, mas a perfeita acumulação de momentos imperfeitos que, de alguma forma, somavam uma vida digna de ser vivida. Eles começaram como amigos, com medo de arriscar o que tinham pelo que poderiam ter. Tornaram-se amantes que precisaram aprender que o amor exigia coragem, tanto quanto sentimento.
evoluíram para parceiros que entendiam que o casamento era uma escolha diária de continuar escolhendo um ao outro. E agora eram uma família, construindo algo que duraria além de seu próprio para sempre. Naquela noite, depois que Sofia foi para a cama e a louça estava lavada, Isabela e Nicolas sentaram-se no deck, olhando para o Oceano Pacífico. As ondas batiam contra a costa em seu ritmo eterno, e as estrelas surgiam uma a uma no céu escurecendo. Você acha que ela terá mais facilidade com o amor do que nós tivemos? Isabela perguntou, pensando no futuro da filha. Espero que sim, disse Nicolas, puxando Isabela para mais perto. Mas também espero que ela entenda que as melhores coisas da vida valem a espera, valem a luta, valem a coragem de alcançar, mesmo quando se tem medo. Isabela sorriu, lembrando da mulher assustada que era 5 anos atrás, aterrorizada com o que amar Nicolas poderia lhe custar. Naquele tempo, ela não sabia que o amor não tira, ele dá. Dá propósito, força e alegria, além de qualquer coisa que ela imaginasse ser possível. Ela vai entender, disse Isabela com confiança silenciosa, porque terá um exemplo de como é o amor verdadeiro. É. A voz de Nicolas soou suave, emocionada. Como é o amor verdadeiro? Isabela olhou para o marido, aquele homem que fora seu melhor amigo, seu maior amor, seu parceiro em tudo, o pai de sua filha, seu porto seguro em todas as tempestades. O homem que ainda fazia seu café exatamente do jeito que ela gostava, que ainda lembrava de cada data importante, que ainda a olhava como se ela fosse a mulher mais bonita do mundo, mesmo quando estava coberta de tinta de dedo e exausta. Parece com isto, ela disse simplesmente. Parece com escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. Parece com construir algo juntos que é mais forte do que qualquer um de nós poderia criar sozinho. Parece com um para sempre que recomeça fresco a cada manhã. Nicolas a beijou então, suave e seguro, cheio de 5 anos de memórias compartilhadas e infinitos amanhãs ainda por escrever. E enquanto as ondas continuavam seu canto antigo lá embaixo, e sua filha dormia tranquila na casa construída com tanto amor, Isabela soube, com absoluta certeza, que havia encontrado exatamente o que procurava, mesmo sem saber que estava procurando. Ela havia encontrado seu lar, seu parceiro, seu para sempre. Ela havia encontrado a história de amor que estava destinada a viver. A jornada de Isabela e Nicolas nos lembra que as maiores histórias de amor nem sempre são as mais fáceis. Às vezes, o amor nos pede para sermos mais corajosos do que imaginamos, para arriscar mais do que parece confortável e para escolher um ao outro repetidas vezes, especialmente quando o mundo torna tudo difícil. A história deles ensina que o verdadeiro amor não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém pelo qual vale a pena lutar, alguém que te faça querer ser a melhor versão de si mesmo, alguém que se sinta como casa, mesmo no meio da tempestade. Da amizade ao romance, de momentos privados à vigilância pública, do medo à coragem, do eu te amo ao sim aceito, Isabela e Nicolas mostraram que o amor verdadeiro cresce mais forte através dos desafios, e não apesar deles.